Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amores e amoras. Vai depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Então, vamos descobrir qual o assunto da aula de hoje? Hoje nós iremos continuar com o assunto da aula passada, que foi violência doméstica. Nesse vídeo iremos abordar o aumento de casos de abuso infantil durante o isolamento social. Durante a quarentena, o provável aumento de crime como negligência, ameaça e violência psicológica é preocupante. O fato das crianças e os adolescentes passarem mais tempo com os agressores, tanto masculino quanto feminino, que acabam sendo autores de violência física ou psicológica em razão do maior estresse, é angustiante. Ter uma pessoa que já pratica violência há mais tempo dentro de casa cria novas condições de controle e submissão em relação às vítimas. Agora, os agressores terão mais oportunidades de praticar esses atos. Além disso, terão maior sensação de impunidade, pois saberão que as vítimas vão ter menos chances de denunciar por causa do isolamento social. Não poderão falar para a professora ou a avó, por exemplo. É importante que toda a população esteja atenta, conheça os canais de denúncia e não se cale diante da violência. Cabe aos governos garantir a continuidade dos serviços de proteção à criança e ao adolescente em todo o país. Esse momento de suspensão das aulas, o papel do vizinho é fundamental para que a rede tome conhecimento dos casos. Por isso, eles precisam estar mais atentos. Pedimos que ninguém se omita. Se os vizinhos ouvirem gritos, choros ou pedidos de socorro de crianças e adolescentes, precisam avisar a polícia no 190 ou aos direitos humanos no Disque 100 para ser averiguado. A infância é violada dentro de casa. No Brasil, 90% dos casos de violência sexual e outros tipos de violências contra crianças e adolescentes ocorrem no ambiente familiar, praticado por quem tem o dever legal de proteger a vítima, mas acaba sendo seu algoz. Acreditem, ainda há familiares que não querem a punição do agressor, que costuma ser um parente. Muitas vezes buscam responsabilizar a própria vítima ou não acreditam na criança quando é feita a revelação do abuso sexual. As vítimas mais novas têm até mesmo dificuldade em compreender que estão sofrendo abuso. Muitas crianças sentem desconforto ao serem tocadas por um adulto de maneira que não estão acostumadas, mas não sabem que aquilo é uma violência. O abuso sexual infantil ainda é um tema complicado e difícil de ser abordado, justamente pelos tabus que o cercam, pelo preconceito e pelo silêncio das vítimas, que nem sempre compreendem exatamente o que está acontecendo com elas, e também das famílias que sentem vergonha ou não sabem como lidar com a situação. Esse silêncio que permeia o tema torna difícil ter estatísticas que realmente abranjam o problema de forma real. Lembrando que o abusador nem sempre precisa ser um adulto, podendo ser também um jovem ou um adolescente que, de certa forma, possui poder sobre a vítima. Por tudo isso, falar sobre esse tema é tão importante. Em 2016, foram registrados 22,9 mil atendimentos a vítimas de estupro no país. Segundo os dados apurados pela BBC, mais de 57% desses casos eram de vítimas entre 0 e 14 anos, sendo que 6 mil vítimas tinham menos de 9 anos de idade. Além desses números alarmantes, vale a pena também enfatizarmos o quanto muitas vítimas acabam sofrendo em silêncio, já que o tema, como eu já falei, ainda é um tabu na nossa sociedade. Quebrar o silêncio pode significar ajudar outras vítimas a terem força de lutar contra seus agressores e de relatar a realidade vivida. Para se ter uma ideia da importância do tema, existe até um dia específico voltado ao combate do abuso sexual infantil, o dia 18 de maio. O objetivo é mobilizar a sociedade e engajá-la no tema, motivando as denúncias de violência e abuso e também oferecendo informações para que os pais e protetores consigam reduzir os casos e manter as crianças mais seguras. O perfil do abusador. Como dissemos, na maioria dos casos de abuso sexual infantil, o abusador é alguém que a criança conhece, convive, confia e ama. Na maior parte das vezes, ele é membro da família e dispõe de certo poder sobre a vítima, como pai, padrasto, irmãos, primos, tios ou avós. O abusador cria muitas situações para ficar sozinho com a criança.
Uma criança abusada sempre sofrerá sequelas dessa violência, desenvolvendo problemas de relacionamento e até de comportamento, como o abuso de drogas e medicamentos na adolescência, atitudes agressivas, quadro depressivo e assim por diante. A vítima poderá apresentar sentimentos confusos e nem sempre a criança consegue compreender o que está acontecendo no momento do abuso sexual. Durante aquele período que ela está sendo abusada, ela não compreende que aquilo que está acontecendo com ela. Ela só consegue perceber a situação posteriormente, quando ela processa que aquilo vivido foi uma agressão. É comum que essas crianças cresçam com sentimento como medo, aparentemente infundados, culpa, imagem corporal negativa, dificuldades para estabelecer confiança interpessoal. O abuso sexual infantil, ele traz traumas para uma vida inteira. Então, como prevenir o abuso sexual infantil? Não existe, obviamente, uma fórmula perfeita, mas existem certas precauções que os pais podem tomar para evitar esse tipo de trauma para a criança. Converse com a criança sobre as partes íntimas do corpo. As crianças precisam saber nomear corretamente as partes do corpo e identificar o que é íntimo, para assim poder relatar aos pais quando algo fora do comum acontecer. Ensine aos seus filhos o nome correto de todas as partes do corpo e explique sobre as partes íntimas, ensinando que ninguém poderá tocar nessa região e nem vê-las, apenas os pais quando forem dar banho ou trocar de roupa. Ensine a criança a não permitir que ninguém toque as suas partes íntimas ou ainda que ela não toque nas partes íntimas de nenhuma pessoa, seja ela conhecida ou desconhecida. Alerte a criança para possíveis artimanhas usadas pelos abusadores, como trocar carícias por doce, apresentar um cachorrinho e assim por diante. Incentive a criança a conversar com você. É preciso que o seu filho se sinta seguro para lhe contar qualquer coisa, inclusive uma situação de abuso. Muitas vezes, os abusadores pedem às crianças para manterem o ocorrido em segredo, seja ameaçando-as ou de maneiras lúdicas. Se o seu filho for ensinado que segredos não são coisas boas e que ele sempre poderá e deverá contar a você tudo o que acontece, será mais fácil de identificar uma situação de abuso. Muito importante também é sempre analisar a reação da criança, se ela demonstra não ter afeição por alguém próximo, que ela teoricamente deveria desenvolver afeto. Tente entender o motivo. Identifique os possíveis sinais de um abuso. Embora não seja fácil notar os sinais físicos de um abuso sexual, é possível que a criança tenha alterações no seu comportamento como irritação, ansiedade, dores de cabeça, alterações gastrointestinais frequentes, rebeldia, raiva, introspecção ou depressão, problemas escolares, pesadelos constantes, xixi na cama e presença de comportamento regressivo, por exemplo, voltar a chupar dedo. Medo do escuro, medo de ficar sozinha com determinada pessoa. Outro sinal de alerta é quando a criança passa a falar abertamente sobre sexo de forma não natural para sua idade física e mental. Se você notar algum desses sinais, tome cuidado com a sua reação, porque ela poderá fazer com que a vítima se sinta ainda mais culpada e não abra a situação para você do que está acontecendo de fato. O importante é oferecer apoio à criança, escutando o que ela tem a dizer e não duvidando da sua palavra. Busque ajuda e orientação profissional para que seu filho consiga falar sobre o ocorrido e lidar com o fato. Claro, busque medidas legais para afastar o abusador. Romper o silêncio é uma forma ativa de lidar com o problema e impedir que ele continue acontecendo. Para denunciar qualquer caso de violência contra criança e adolescente, a população pode entrar em contato por meio do Disque 100, pelo Disque Denúncia da Polícia Militar discando 181 ou procurando o Conselho Tutelar mais próximo. Caso vocês tenham interesse em ler um pouco mais sobre as informações que eu passei aqui, as relações das páginas da internet que eu utilizei para montar essa aula estará disponível na descrição do vídeo, bem como os números necessários para denunciar o abuso infantil. Meus amores e amoras, caso vocês tenham sido vítima de abuso sexual, não se cale, denuncie, procure ajuda. Entre em contato comigo ou qualquer outra pessoa que possa te ajudar. Saiba que você é uma vítima e que nada do que aconteceu é culpa sua. Procure ajuda.